Então, eu queria continuar falando sobre o assunto que nós temos falado, que é o poder incalculável de uma arma invisível. E eu quero lembrar aos irmãos, a semana passada nós falamos sobre esse tema e lemos o livro de Juízes, não foi isso? Crônicas, Crônicas, que nós falamos sobre a batalha de Josafá. No anterior, acho que nós falamos do livro de Juízes, que eu lembro de ter citado Gideão. Foi, acho que foi. Bom, de qualquer forma, a Bíblia mostra para nós que Moisés foi um grande líder lá no Egito, no deserto, né, com a saída dos judeus. Depois disso, ele morre, ou não morre, né, para quem lê a Bíblia, né, ele some. Aí Josué assume a liderança desse povo. Depois que Josué morre, a Bíblia diz assim que os judeus se perderam e começaram a ceder espaço para os ídolos do povo pagão. Aí o Senhor começa a levantar juízes. No caso, Gideão, que nós falamos aqui, foi um juiz. Débora foi uma juíza. Um muito conhecido, Sansão, quem lembra de Sansão? Foi um juiz. Então os juízes, eles eram levantados pelo Senhor, livrava os judeus da mão dos povos inimigos, fazia com que o povo voltasse a adorar unicamente a Yahvé, né, ao Senhor. Mas quando eles morriam, a Bíblia diz assim que novamente eles decaíam da fé e iam adorar, se prostituir, a Bíblia fala, se prostituía com outros ídolos. Chega um momento então que a Bíblia relata para nós que esses mesmos judeus procuraram Samuel e falaram para Samuel, olha, a gente não quer mais esse tipo de liderança, nós queremos que tenha reis sobre a gente, né? Que seja estabelecido reis. Samuel fala assim, não, mas vocês já têm um rei, vocês já têm alguém que vai à frente da batalha com vocês, o nome dele é Yahvé, é o Senhor. Aí eles falam, não, nós queremos um rei que vai à frente da batalha pegando em armas, como todos os outros povos têm. Aí a Bíblia fala que Samuel vai orar, Deus fala para ele, pode tirar essa roupa que você pôs de pano de saco, para de se humilhar, porque não é você que eles estão rejeitando, mas a mim, dá a eles o que eles querem. E aí a Bíblia diz que foi estabelecido o primeiro rei sobre Israel, o nome dele era Saul. Todo mundo está me acompanhando até aí? Saul. Nesse período, Saul foi liderando, acabou que ele foi substituído por Davi. Davi foi um grande rei, só que nessa ocasião chegou um momento que Davi também morreu e Salomão assumiu o lugar do rei Davi. Salomão, filho de Davi. Todo mundo lembra de Salomão, o homem mais sábio que houve sobre a terra e assim por diante. Até aqui, sem novidade. Só que chega um momento que Salomão também morre. E quando Salomão morre, tem dois homens que acreditam que deveria ser rei. Um chama Roboão e outro chama Jeroboão. É isso? É. Aí a Bíblia fala que o reino então agora se dividiu. Tudo era um reino só, era Israel. Agora se dividiu e aí se tornou reino do norte e reino do sul. Ou Judá e Israel, mas foi dividido. Todo Israel era composta por 12 tribos, todo mundo lembra? 12 tribos, que eram os 12 filhos de Israel. Estou indo bem longe para vocês entenderem onde eu quero chegar aqui, né? Quando houve a divisão, 10 tribos ficaram com um rei, que compôs o reino de Israel, e 2 tribos ficou para compor o reino de Judá, que é o reino dividido. Tudo bem, gente? Até aqui? Estão me acompanhando? Vai me acompanhando. Isso aqui é só para você entender. Bom, aonde que eu quero chegar com tudo isso? Que agora são 2 nações. É como se fosse o Brasil dividido em 2. Então, de Curitiba para cá é um reino, de Curitiba para lá é outro reino. Né? Mas eram todos brasileiros. No caso, na Bíblia, eram todos judeus, todos de uma mesma família, uma mesma nação. Mas eles se dividiram. Aí, agora, aqui em 1 Reis, no capítulo, lá no capítulo 15 para cá,
a Bíblia dá uma lista de reis que reinavam sobre Israel, que foram maus reis. Então, por exemplo, Jeroboão, a Bíblia relata que foi um mau rei. Não fez o que era bom aos olhos do Senhor. Jeroboão morreu, quem assumiu o lugar dele foi Nadab. Nadab, a Bíblia também diz, mau rei. Foi um rei que não fez o que era bom aos olhos do Senhor. Nadab morreu, veio Baasa, ou Baasan, a mesma coisa, mau rei. Não fez o que era bom aos olhos do Senhor. Depois vieram 2 outros reis com um período de mandato menor, não tem muita especificação sobre ele. Aí veio um outro rei grande que se chamava Onri, mau rei também. Não fez o que era bom aos olhos de Deus. O que classificava principalmente o que era um bom rei e um mau rei? O mau rei era os que permitiam que todo o povo judeu adorasse a ídolos. Então a Bíblia diz que o Senhor olha para isso e diz que eles se prostituíam. Por quê? Porque Israel era noiva do Senhor. Agora que eles adoram outro Deus, então para Deus é um pecado de prostituição. Aí a Bíblia diz que Onri foi um mau rei. E foi pai de um garoto que se chamava Acabe, que depois também se tornou rei. Quem lembra de Acabe? Que casou com uma rainha chamada Jezabel. É aqui que eu vou parar. Daqui para frente eu não vou continuar falando dos reis. Vou parar por aqui e eu queria ler um texto com você que está lá em 1 Reis 16, 29. Abre, por favor, aí. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29. Está aqui? Está escrito assim, ó. No 38º ano do reinado de Azá, rei de Judá, que é do outro lado, a Bíblia fala assim, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel. Então você percebeu aqui tem 2 reinos. Então ele está falando, enquanto lá em Judá, Azá era rei, que inclusive foi um bom rei que estabeleceu 10 anos de paz, a Bíblia fala assim, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei do outro reino, o reino de Israel. Dividido. Aí ele continua. E reinou 22 anos sobre Israel, em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova. Aí tem uma vírgula e uma continuação. Mais do que qualquer outro antes dele. Então, lembra que eu fui citando o nome dos reis? Jeroboão, Nadab, Baasa, Onri. Todos eles foram maus reis. Mas a Bíblia diz que Acabe foi um mau rei, com uma observação, pior do que todos os outros que veio antes dele. Aí continua aqui, ó. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, que era o tataravô dele, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Então quer dizer, Acabe era um judeu do povo de Deus que deveria adorar a Deus. Mas ele se casa com uma mulher chamada Jezabel e agora ele traz a crença do povo de Jezabel para dentro do arraial dos judeus. E eles começam a adorar a Baal. Quem era Baal? Tem algumas características importantes sobre Baal. Baal, por exemplo, para aquele povo, não para os judeus, aí se tornou para os judeus também, mas para aquele povo, para a princesa Jezabel e assim por diante, era o Deus da fertilidade. Ele enviava chuva, ele abençoava a colheita, então eles acreditavam que eles seriam muito prósperos, porque agora eles estavam adorando a Baal. Aí a Bíblia continua aqui dizendo assim, Acabe ergueu um altar a Baal, fez também um poste sagrado, ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Você vê que o negócio era ruim com ele. Durante o seu reinado, aqui eu não vou ler. Aí, irmãos, o que está acontecendo então? Então Acabe é rei de Israel, ele se torna o pior rei até o momento da história. O povo que está debaixo da liderança dele é o povo judeu, que é o povo de Deus.
Então, poxa vida, Deus não podia deixar isso acontecer. Aí a Bíblia diz que aparece um personagem nunca antes visto na Bíblia, que você já conhece, mas aqui é a primeira vez que tem a menção dele. O nome dele é Elias. Então está escrito assim: ora Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então aqui aparece Elias. Elias está dizendo assim: não vai chover. 7 anos sem chuva. Só volta a chover quando eu falar. Quem era Elias? Até aqui não era ninguém. Era um tisbita, né, que morava nessa cidade. E ele aparece obedecendo ao que Deus mandou ele fazer. E ele diz que não vai chover. A Bíblia não dá referência antes dele. Dá referência dele aqui. Interessante. Eles adoravam a quem? Fala comigo, Baal. Baal era o Deus que provia o que segundo a fé deles? Chuva, colheita e prosperidade. Elias aparece e fala o quê? Não vai chover. O que ele está fazendo? Ele está fazendo um desafio direto ao Deus que eles adoravam. Está entendendo o que está acontecendo aqui? Ainda não é o foco da minha pregação, mas eu preciso que você entenda tudo isso. Agora, olha o versículo 2. Aqui nós começamos. Diz assim: depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. O que a palavra disse? Abre aspas. Saia daqui e vá para o leste, esconde-se. Perto do riacho de Querite, a leste do Jordão, você receberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Então, quer dizer, ele foi lá, deu uma ordem. Não vai chover. Parou a chuva. Passou um tempo sem chuva. Aqui, quando Deus dá essa palavra para ele, já faz 3 anos que não chove. 3 anos e meio, mais ou menos, que não chove. Agora Deus diz: vai lá pro riacho, próximo ao riacho, e fica lá. Esconda-se lá. E eu darei ordem para que os corvos te levem pão e comida. Você sabe que o corvo, ele não come pão, ele não come comida. Ele come o quê? Carne podre. É um animal amaldiçoado para os judeus. A Bíblia fala que o Senhor manda ele ir para lá. Esconda-se lá, e eu enviarei os animais para te servir. E você vai beber da água que corre lá no rio. É interessante porque Deus mandou ele se esconder. A palavra do Senhor veio para Elias e falou: vai para lá e esconda-se. Deixa eu te falar uma coisa, ó. Vai ter momentos que a coisa mais corajosa a fazer é fugir. A coisa mais corajosa a fazer é se esconder. Você sabe, eu vou contar uma experiência para vocês. Quando eu fazia faculdade, gestão ambiental, 3 anos. Faculdade UniABC em Santo André. Tinha 19 anos. Fazia corte com a pastora Bruna. Fui para a faculdade. Nossa, mas começou tanta dificuldade. Um monte de mulher querendo ficar comigo. Casada, solteira, pequena. Eu não penso que era porque eu era bonito, não. Apesar de que minha mãe sempre fala isso para mim. Mas era Satanás. Nossa, mas era... Tava na van, eu ia de van. Era longe, tal, ia de van. Parava a van no sinaleiro, parava outra van do lado. E as vans ficavam tudo estacionadas no mesmo lugar. Eu, crente, desde pequeno, era ingênuo, graças a Deus, né? Ingênuo, não percebia nada. Mas eu não sei, a van que parou do lado, tinha algumas meninas que me conheciam. E que sabiam que eu era daquela van. E começaram a me chamar. Na van, parado no sinal. E aí começaram: ó, Bruno, tá te chamando aqui. E eu: quem tá me chamando? Oi! O que foi? Gente... E aquela farra de faculdade, sabe?
Uma vez eu estava no banheiro da faculdade, entrei no banheiro, estou lá fazendo o que eu precisava fazer. Daqui a pouco eu ouvi a porta do banheiro fechando. Falei, nossa, que estranho. Essa porta nunca fecha, que é a porta do banheiro geral, assim, né? Terminei de fazer o que eu ia fazer, fui lá e fui abrir a porta não abria. Daí eu falei, que estranho, tá acontecendo alguma coisa, né? E fiquei com a mão na maçaneta, assim, para a hora que eu percebesse que ia amolecer, eu abria. Aí a hora que eu percebi que amoleceu a porta, eu girei e puxei. Quando eu puxei, tinha umas 5 meninas segurando a porta. Daí eu falei, nossa, o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Daí elas falaram assim, a gente quer entrar no banheiro junto com você. E foram me empurrando e eu entrando no banheiro, eu falei, gente, o que vocês querem fazer comigo? Né? Que tá... Não, a gente quer ficar com você aqui. Eu falei, não. Fechei a porta e fugi. Por que eu estou contando isso para você? Primeiro porque é os testemunhos que eu tenho, tá? A gente dá o que tem, né, Luiz? Eu lembro que eu fui em alguns testemunhos que dava vontade de se esconder atrás de pilastra, de tanto tiro que tinha, né? Testemunho do irmão, e daí era ladrão, e pau. Você ficava... Meu testemunho é esse aqui, é o que eu tenho. E eu lembro que eu fugi, nossa, mas fiquei mal demais. Que a minha vontade mesmo era abraçar 5, 6. Então, tranca essa porta aí. Liga o celular aí, numa música e vamos fazer uma festa aqui. Mas só que esse não era o caminho. Eu tinha convicção que isso não estava certo. Então sabe o que eu fiz? Fugi. Tem momentos que a coisa mais corajosa a fazer é fugir. Davi fugiu de Elias. Davi fugiu de Saul. Por algumas vezes. Não foi nenhuma nem duas vezes. Porque vai haver momento que a coisa mais correta a fazer é se esconder. Só é a coisa certa a fazer se a palavra do Senhor vier. Porque a Bíblia diz, depois disso a palavra do Senhor veio a Elias. Sai daqui e vá para leste, esconda-se. Sabe qual que é o grande detalhe, o grande segredo aqui? A palavra que veio a Elias. Se a palavra do Senhor não vem a você, você nunca sabe se é hora de você aparecer ou se é hora de você se esconder. Você nunca sabe se é hora de você fugir ou se é hora de você enfrentar. Por quê? Porque você não vai para a palavra. Você sabe que eu chegava em casa, não ficava com as meninas, chegava em casa, como vinha de van, chegava tarde, aí chegava meia-noite e pouco, ia comer alguma coisa, ligava a televisão. Só que a minha mente estava ainda lá nas meninas que me prenderam no banheiro. Uma vez eu lembro que eu estava na van, e eu estava assim no cantinho, a menina queria sentar lá. Aí ela falou, vai para lá para mim sentar. E eu falei, não, eu queria ficar aqui, pode passar. Ela falou, se você não for para lá, eu vou sentar no seu colo. Aí eu falei, não, tá amarrado, em nome de Jesus, tá amarrado. Eu falei, não, eu queria ficar aqui mesmo, vai lá você. E não é que a menina sentou no meu colo e eu não sabia o que fazer. Graças a Deus que eu não sabia o que fazer, né? Mas você sabe que eu chegava em casa, mesmo que eu não tinha feito nada, eu chegava em casa, mas a minha cabeça estava lá ainda. Aí ligava a televisão muitas vezes e acabava me masturbando, pecando de outro jeito. Até que uma hora Deus falou comigo. Sabe o que Deus falou comigo? A palavra do Senhor veio a mim. Lendo a Bíblia, o Senhor falou comigo. Lá naquele texto que conta a história de um homem que roubou coisa que ele não devia roubar, o nome dele é Acã, pecado de Acã. Pegou as coisas e escondeu debaixo da tenda dele. Josué, então, ou Moisés, agora eu não lembro, falou assim, como você fez isso, Josué, como você fez isso, então agora você, sua família, seus animais, tudo que você tem, vai ter que ser apedrejado. E aí eu lembro de eu estar lendo esse texto em um desses dias. E Deus falou comigo. Eu fiquei pensando, por que tinha que morrer os animais, os filhos, tudo de Acã, se foi Acã que pecou? E Deus falou comigo na palavra, porque o pecado tem que ser cortado pela raiz. Sabe o que eu comecei a fazer?
Passava o que passasse na faculdade, eu chegava em casa e eu ia dormir sem nem escovar os dentes. Porque se eu fosse escovar os dentes, fosse tomar um leite, comer um pão, ligaria a televisão, a mente do homem, quando eu falo do homem, não é só do homem, não, a mente humana, que é uma máquina, vai ser tocada, você vai ligar, vai entrar na internet e vai pecar, do mesmo jeito que você pecaria se você beijasse na boca de uma daquelas meninas, se fosse num motel com uma daquelas moças. A palavra do Senhor veio a mim. Sabe por que muitas vezes a vida do cristão não sai do lugar? Porque ele não sabe a hora de se esconder e a hora de fazer. E por que não sabe? Porque a palavra nunca vem a ele. A palavra nunca vem a ele porque ele não vai procurar a palavra. Sabe por que você tem dúvida? Não era para você ter dúvida, olha aqui para mim. Não era para você ter dúvida sobre o que fazer ou o que não fazer. Não era para você ter dúvida sobre comprar ou não comprar. Sabe por que você tem dúvida? Porque a palavra do Senhor não vem a você. Porque você não vai para a palavra. Aí você espera que os líderes e pastores e discipuladores, e seja lá o que for, fale na sua vida. Aí você começa a ver quem está aqui na frente como o guru. O guru que vai dizer o que eu tenho que fazer. Quem morreu na cruz por você foi Jesus. O sangue dele que foi derramado. Se existe alguém que tem poder para ver à frente, o nome dele é Cristo. Se você for para a palavra de Deus, você vai ter clareza se é hora de comprar ou de não comprar. Se é hora de se esconder ou se é hora de aparecer. Se é hora de casar ou se é hora de não casar. Se é para você mudar ou se não é para você mudar. Se é para você começar um empreendimento ou não. Se é para você fazer um investimento ou se é para você poupar. O grande problema é que a palavra do Senhor não vem. Eu não vou até ela. Então eu não sei o que fazer. Aqui é muito claro, ó. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: saia daqui e vá se esconder. Alguém pode dizer: Deus nunca manda o homem se esconder. Porque se esconder do homem, mas isso não vem de Deus. Olha aí a palavra dizendo que Deus mandou Elias se esconder. Portanto, se Deus mandar você se esconder e você não se esconder, se Deus mandar você fugir e você enfrentar, por mais que pareça nobreza, é burrice. Por quê? Porque não é a vontade de Deus. Se Deus mandar você combater e você se esconder, você vai ter problema. Por quê? Porque não é a vontade de Deus. Como saber a vontade de Deus? Indo para a palavra. E olha, é interessante que a coisa continua. Você beberá do riacho. E dei ordens. Deus deu ordens para os corvos, para alimentá-lo. Deus reuniu. Você consegue imaginar alguns corvos e Deus fazendo uma planilha de organização? Corvo 1 e 2, segunda-feira. Corvo 3 e 4, terça-feira. Corvo 4 e 5, podem voar. Ah não, volta. São 2 turnos, é de manhã e de noite. Corvo 1 e 2 de manhã, 2 e 4. Olha, eu tô ilustrando para você, para que você entenda que em algum momento Deus deu ordens. Eu tô exemplificando como eu faria, né? Como a gente faria. Eu não sei como Deus fez, mas Deus deu ordem. E os pássaros obedeceram. Quer dizer, a palavra do Senhor chegou no coração, vou pôr o coração entre aspas, de quem? Dos corvos. Os corvos ouviram a palavra do Senhor e obedeceram. E é contra-instintivo. Instinto, é contra-instinto. Porque olha aqui, ó, que diz, ó. E ele fez o que o Senhor tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão. Corvo come pão? Corvo põe pão na boca, no bico? Não. É contra-instintivo, mas Deus mandou, então o corvo obedece. Quando você lê a Bíblia e Deus falar com você, possivelmente o que Ele falar para você fazer é contra-instintivo. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele.
Deus vai mandar você fazer coisas que quando você avaliar, você vai falar, não faz o menor sentido. Eu quero até abrir um parênteses aqui. Isso acontece muito no que diz respeito à vida financeira. Eu lembro que eu casei, eu tinha um carro, a Bruna tinha um carro, eu vendi o carro, fiquei só com o carro da Bruna. Era um Paliozinho muito bom. Aí eu tive a brilhante ideia de vender o Paliozinho bom, pegar o dinheiro, ir lá no leilão e comprar um Paliozinho ruim, arrumar e vender. Foi o que eu fiz. Pra você ter uma ideia, como a gente foi eu e meu pai. Mineiro até acabar o queijo. A gente ouvindo uma chuva, né? E a gente com um guarda-chuva desse tamanho assim. E sentado ouvindo. O leilão, né? Tinha que dar lance. Aí meu pai falou, Bruno, vou no banheiro. Aí ele pegou o guarda-chuva e fez assim com o guarda-chuva. Jogou pra cima pra pegar e sair. Quando ele fez assim, o cara falou, 17,5. Deu lance, sem saber. Não por isso, mas eu saí de lá comprado um Palio. Nem vi o Palio. Aí eu falei, e agora? Onde que está esse Palio? Aí o cara falou, vem comigo. Aí eu fui andando, vi aquele monte de carro bom, passou pelos carros bons. Eu vi outros carros mais simples, passou pelos carros simples, chegou uma hora que tinha uma fita zebrada, que não podia entrar. Falou, tá vendo aquele lá, ó? É aquele. Batido. Falei, tremia. Usei o carro da minha esposa. Meu Deus do céu. Resumindo a história, consertei o carro, todo o valor que eu vendi o Palio dela, eu usei para consertar esse carro aqui, para comprar e consertar. Depois disso tudo, estava pronto o carro, Deus falou para mim assim, esse carro não é para ficar com você, pega esse carro e dá para o casal A que está casando, sabe aquele casal assim, que você vai ser padrinho? Então, chama eles e dá o carro para eles. Falei, mas eu não posso, só tem esse. Mas é para dar. Detalhe, não é para falar que é seu presente de padrinho, não. Você vai entregar para eles, vai dizer, esse presente é do Senhor, o meu eu vou dar. Foi exatamente o que eu fiz. Por que eu estou te contando isso? Porque se a palavra do Senhor vier, até corvo vai trazer pão para você. É contra-instintivo. Você acha que eu queria fazer? Não queria. Mas Deus mandou. Agora por que Deus mandou? Porque a palavra de Deus veio porque eu fui para a palavra. Sabe por que isso parece um absurdo? Ah, entregou um carro. Nossa, não acredito. É porque talvez você nunca ouviu a palavra do Senhor. Porque o dia que você ouvir a palavra do Senhor vindo diretamente no seu coração, você vai saber que não tem jeito de dizer não. Você tem que ter experiência da palavra do Senhor. A experiência da palavra do Senhor não é essa experiência que você está tendo agora ouvindo aí. Você precisa ter a experiência de beber direto da fonte. Aí a Bíblia diz assim que os corvos vinham e traziam pão e carne. Não era carne podre nem carne velha. Era a carne que o ser humano podia comer. Aí a Bíblia continua, versículo 7. Algum tempo depois o riacho secou. Que Elias estava morando lá do lado. Por falta de chuva, porque era 7 anos sem chover. Então a palavra do Senhor veio a Elias, mais uma vez. Vá imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. O Senhor falou para uma viúva. Naquele tempo, uma mulher sem marido não era ninguém. Uma mulher casada já não era ninguém. Uma mulher que não tinha marido não era ninguém. Tanto que se a gente continuar lendo a história aqui, você vai ver que a mulher não tinha nada para dar para ele. Não tinha filho também, não tinha, era um desastre. Mas o Senhor ordenou para aquela mulher. Por que o Senhor ordenou para uma viúva? Por que o Senhor não ordenou para uma família? Porque a palavra de Deus é contra-instintiva. Ela não vai pedir para você fazer algo que você sabe fazer muito. Deus não vai pedir para você fazer algo que você é muito bom, porque senão não tem glória para Ele. Portanto, o Senhor vai pedir para você fazer coisas, dar coisas, abrir mão de coisas que é muito importante para você, porque daí o nome dEle é reconhecido.
Você vê, a Bíblia fala que Deus falou para Moisés, vai lá e fala com Faraó. Isso. Pegou, né? Vai lá e fala com Faraó 10 vezes. Vai lá e fala com Faraó. O que ele falou? Não dá. Para falar, não dá. Eu não sou eloquente, eu não sei falar, eu não sou persuasivo. Ele era bom com o quê, Moisés? Com a mão. Ele mata um soldado com a mão. E enterra o soldado na areia, sozinho. Quando ele foge do Egito, chegou a hora que ele para num poço e os pastores de ovelha daquela região estavam folgando com as mulheres que foi buscar água. Sozinho, ele expulsa todos aqueles homens de lá. Por quê? Porque o bicho era bravo. Ele queria mesmo guerrear contra Faraó. Mas o que Deus falou para ele? Você vai falar. Tá, aí eu falo que quem é o general? Quando eu chegar lá diante dele, eu vou precisar dizer que tem um grande homem por trás de mim. Você não vai dizer nada, você vai dizer só que eu sou. Por quê? Porque ele não estava acostumado com isso. É contra-instintivo. Tá entendendo? Aí, Josué não era o cara da guerra. Deus falou o quê? Você vai guerrear. Por quê? Porque a coisa inverte. Com Deus é invertido. Para que você saiba que é Ele quem faz. Aí a Bíblia diz que essa mulher alimentou ele. E o abençoou e ele ficou por ali. Então você vê que a palavra de Deus veio para Elias. Falou, vai para a beira do rio. Ele foi para a beira do rio. Ele bebia a água do rio, do riacho, e os corvos alimentavam ele. Chegou uma hora que o rio secou. O que diz o próximo versículo? E a palavra de Deus veio para Elias. Sai da onde você está e vai até Serepta, que vai ter lá uma viúva que vai te alimentar. O que ele fez? Obedeceu. Mas por que ele obedeceu? Porque ele ouviu a palavra e Deus abençoou. Agora eu fico pensando, se fosse eu, fui para a beira do rio, o corvo está vindo comer. Primeiro que eu ia enjoar com uma semana. Poxa Deus, tem como assar um corvo desse, não? Todo dia pão, essa carne, estou enjoado. Aí seca o rio. O que eu faria com o rio seco? Talvez você até oraria, eu também. Mas como que seria a nossa oração? Senhor, o Senhor mandou eu vir para cá, Deus. Olha aí, secou. Não tem água mais aqui para beber. Eu vou morrer de sede, isso que o Senhor quer? Levar o teu servo? Oh, não. Ao contrário disso, a palavra do Senhor veio. Ele ouviu a palavra e ele foi para outro lugar que tinha comida tanto quanto aqui. Qual é o segredo? Ir para a palavra e deixar a palavra vir para você. Se você não sabe o que fazer, vá para a palavra. Já foi dito, tudo que nós precisamos saber já foi dito. Não é preciso que ninguém vos ensine coisa alguma, é o que Paulo fala. Vai para a palavra. Vai gastar tempo lendo a Bíblia, risca a Bíblia, põe ponto de interrogação, vai pesquisar, manda pergunta para o líder, manda pergunta para o pastor, mas relacione com a Bíblia. Aí o texto continua, dizendo assim, lá no capítulo 18, versículo 1, fala assim, depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Passado 3 anos dessa experiência do capítulo 17, a palavra do Senhor veio a Elias. E o que a palavra de Deus disse? Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo, vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. O que diz no 18:2? No 17:2. Depois disso a palavra do Senhor veio a Elias. Sai daqui e vá se esconder. No 18:1, a palavra do Senhor veio a Elias e disse, vá e apresente-se a Acabe, pois enviarei chuva para a terra. E Elias foi. Você vê que o mesmo Deus, em um momento disse para ele, esconda-se. Em outro momento disse para ele, apresente-se. São duas coisas completamente diferentes, sim ou não? O Mateus, violão.
A mesma palavra veio. O Senhor disse uma hora: esconda-se, fuja. Em outro momento disse: apresente-se. E se ele se apresenta na hora de fugir e foge na hora de se apresentar, quem seria Elias? Talvez a história dele acabava aqui. Capítulo 17 e 18, fim de história. Por quê? Porque na hora de apresentar, fugiu, se escondeu. Na hora de se esconder, se apresentou. Olha que coisa interessante. O que faz com que Elias tenha êxito? O que faz com que Elias seja conhecido por toda a Bíblia? O que fez com que Elias levantasse Eliseu? Esse detalhe aqui, porque aqui é a primeira menção da história desse homem. Sabe qual que é o grande diferencial de Elias? Olha aqui para mim. Não é não pecar. A Bíblia não faz menção aqui. E Elias quase não pecava. E Elias era um homem muito sério. E Elias jejuava e orava todos os dias. Não. Qual que é a referência de Elias aqui? Que Elias ouvia a palavra. Portanto, quando Deus falou esconde-se, ele não pensou duas vezes. Ele se escondeu. Quando Deus falou eu enviarei corvos para te alimentar, ele não pensou duas vezes. Ele creu. Ainda que seja contra-instintivo, ele creu. Quando o riacho secou, que parecia que ia dar tudo errado, o Senhor falou, tem uma viúva, ela vai te dar de comer. Nossa, mas uma viúva? Não tinha outra coisa, não? Não, ele creu. E o Senhor o abençoou. A palavra do Senhor veio. Em um momento Deus falou, agora é hora de você se apresentar, a chuva vai vir. Ele obedeceu, a palavra do Senhor veio. Olha aqui para mim, Elias não é conhecido. Elias não é famoso na Bíblia por ter pecado pouco. Eu quero continuar essa palavra ainda falando sobre Elias domingo que vem. Você tem que vir domingo que vem. Porque eu vou falar o que aconteceu depois do capítulo 18. Mas não era a obediência de Elias que fazia diferença. Não era o muito jejum que fazia diferença e nem o muito orar que fazia diferença. A diferença é que ele ouvia a palavra do Senhor. Esconde, esconde. Apresenta, apresenta. Foge, foge. Guerreia, guerreia. Agora eu pergunto para você. A palavra do Senhor vem para você. Sabe por que a palavra do Senhor vem? Porque o primeiro capítulo da Bíblia, que está em Gênesis, talvez a frase que mais aparece lá é o quê? E Deus disse. E Deus disse. E Deus disse. Pelo menos 7 vezes aparece. Portanto, a palavra do Senhor vem a mim e a você, porque Deus disse desde o começo. Sabe qual que é o grande problema? É se eu estou indo ouvir a palavra. É se eu estou gastando tempo com a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre o poder incalculável de uma arma invisível. Olha a arma invisível aqui, ó. A palavra do Senhor veio para Elias. Os corvos alimentaram Elias. A viúva obedeceu e alimentou Elias. Quero dizer para você, meu irmão, o segredo não é ter dinheiro. O segredo não é ter indústria. O segredo não é ser bom profissional. O segredo não é jejuar e orar. O segredo também não é não falar palavrão. O segredo não é não ter ficado com as meninas na faculdade. O segredo é ir para a palavra, porque a palavra sempre vem para você. Quer ter vitória? Como Elias teve? Vai para a palavra. A religião ensina que Deus se agrada quando você deixa de fazer algumas coisas e começa a fazer outras coisas. Isso é o que a religião diz. Porque não é pelas obras. Quando a palavra do Senhor vem a você, tudo se faz novo. Queria que você ficasse de pé. E eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero dizer algo para você aqui, ouça o que eu vou dizer. Nesse tempo de Elias, traz aqui por favor os componentes da ceia. Na época de Elias, pode vir aqui do meu lado, isso. Aí tá bom, Tami. Olha aqui para mim. Na época de Elias,
o Espírito Santo não habitava nas pessoas. O Espírito Santo vinha e fazia o que tinha que fazer. A palavra do Senhor vinha e ia. Deixa eu te falar uma coisa. A nova aliança, a palavra do Senhor veio e ela está em você. Esse pão e esse cálice simboliza o Senhor. E Ele veio, morreu e habitou em nós. O que nós precisamos aprender então? A relacionar com Ele. Relacionar com o Senhor que veio para nos dar a aliança, para fazer aliança comigo e com você. Creia nele, porque o mais difícil que poderia acontecer, aconteceu. Que era o Filho de Deus vir e morrer por mim e por você. Você pode relacionar com Ele, você tem liberdade para relacionar com Ele. Queria que você agora fechasse os seus olhos e orasse ao Senhor. Diga ao Senhor, fala: Senhor, eu dou espaço para o Senhor a mim. Eu te dou espaço em mim, Senhor. Eu declaro, Pai, que o Senhor é o meu passado, é o meu presente e será o meu futuro. Eu declaro, Senhor Jesus, que o Senhor que eu sou sua habitação. Eu declaro, Senhor Jesus, que eu aceito o sacrifício da cruz de Cristo, que veio para me trazer vida, e não foi qualquer vida, foi vida em abundância. O Senhor veio, Pai querido, para me dar vida, Pai, mas não é a vida que o mundo tem, é a vida que só o Senhor tem. Senhor, eu declaro, Pai, que o Senhor é vida em mim, e eu vou usufruir dessa vida. As irmãs vão passar com o cálice e o pão. Eu queria que você pegasse, mas não comesse ainda. Se você estiver com a sua família, com a sua esposa, ore junto com ela. Agradeça ao Senhor pelo mês que você teve, pelo mês que nós estamos aí dando início. Mas não coma ainda. Se você ainda não é batizado, tem um cálice com uma uva, pega esse cálice. Cristo em ti.